Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou o Roberto Tacani. Esse canal nós criamos para tentar passar para vocês orientações um pouquinho mais técnicas, numa linguagem um pouco mais simples. E o canal também tem o objetivo de auxiliar as entidades que muito precisam da nossa ajuda, né? Então hoje eu dedico o vídeo para o lar Três Irmãs. Ajude você também. E peço a sua ajuda também com o canal, tá certo? Se vocês puderem clicar no joinha, tá? Inscrever-se, vai estar ajudando muito o nosso canal. Hoje nós estaremos respondendo as 5 perguntas da semana, as mais questionadas por vocês. Esse é o terceiro vídeo, tá? Nesse formato, e a gente só está fazendo porque vocês me mandam tanto no Instagram quanto aqui pelo YouTube. Por isso eu peço para que vocês me enviem as suas dúvidas, tá? Sugestões que pode ser respondido aqui, né, nesse vídeo das 5 perguntas e respostas. A primeira pergunta, né, é sobre o substrato, né? Uma pergunta bem interessante, né? E serve para muita gente aí, né? Então, a pessoa me pergunta se o substrato pode ser esterilizado com a Quiboa, água sanitária. Essa pergunta é bem interessante, não é? Eu, particularmente, não indico a esterilização com líquido, tá certo? Por quê? Porque o líquido normalmente ela acaba alterando a estrutura física do substrato. Mas um material você pode sim utilizar a quiboa, né? Seria no caso da areia, né? Se você utiliza a areia, né, no seu substrato, você poderia esterilizar a areia antes de fazer essa mistura, tá certo? Nesse caso, como a areia, ela na verdade são minerais, né, de silicatos muito duros, ela não vai ter, não vai ser influenciado pelo líquido, né, pela que boa água sanitária. Então, nesse caso, você pode fazer esterilização. Segunda pergunta, também muito interessante. Eu já comentei alguma coisa aqui, mas sempre o pessoal fica em dúvidas, né? O Márcio me pergunta por que não posso misturar o adubo, né, juntamente com a mistura na confecção, né? Entende-se que na hora que a pessoa está confeccionando seu substrato, a pessoa coloca o adubo. Até muitas empresas que confeccionam e vendem esse substrato, eles colocam os adubos, né? Mas se você for pensar bem, né, esse substrato você vai usar para quê? Você vai colocar a semente para germinação, você vai utilizar na estaquia, né? Nesses dois casos, né, a estaca sem a raiz, né, ela não vai estar absorvendo nenhum adubo que tiver no substrato, né? E dependendo do sistema de rega, né, como você estiver regando, você vai perder esse adubo. Você está entendendo? Então, na verdade, se você vai colocar planta já enraizada, aí nesse caso não tem problema nenhum. Se você for utilizar tanto para semente como para estaca, não tem o porquê ter um adubo, né, dentro do seu substrato, no meio do seu substrato. É por isso que eu digo, né, não seria interessante você fazer a adubação quando as plantas estiverem prontas para absorver os nutrientes? Eu acho que esse seria o mais correto. Aproveito esse intervalinho aqui para apresentar o meu livro, né? O meu e de mais 2 autores, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas. Esse livrinho aqui em 10 capítulos, tá? A gente colocou todo o sistema de cultivo, tá?
E olha só que interessante, tem um capítulo de identificação das plantas. Terceira questão, a Ana de Ribeirão Preto encaminhou a seguinte pergunta, né? As minhas orquídeas estão floridas, mas estão repletas da abelha arapuá. Arapuá é aquelas abelhinhas pretas, né? Que normalmente enrola no cabelo, né? Olha, essa abelha, ela não vai fazer mal nenhum às plantas. Mas tem um porém, ela no momento que ela vai retirar o néctar, né, ela pode retirar o pólen, né? E isso vai fazer com que as flores, né, das orquídeas, né, que vocês tenham na sua casa florida, elas murchem rapidamente. É interessante ter as abelhas, né? Mas infelizmente a presença dela, elas vão cutucando a polinha, né? No caso das orquídeas, as flores das orquídeas, quando perdem a polinha, ela automaticamente murcham, tá? Então não seria tão interessante essas abelhas juntamente com as suas orquídeas floridas, infelizmente. A quarta pergunta, né, do seu José é sobre o ambiente de cultivo. Ele pergunta se o ripado ainda é um procedimento interessante. O que entendi foi o seguinte, se ele poderia construir um ripado, né? Para quem não conhece, né, são na verdade antigos orquidários, né? Eles normalmente construíam com ripas, tá, de madeiras, né? Então, um espaço de uma ripa, outra vazia, outra ripa, assim sucessivamente, né? Seria uma casa de vegetação conhecida antigamente aí como ripado. Esse tipo de ambiente protegido não se faz mais, tá? Por quê? Porque o material, hoje a madeira é muito cara, ela não tem dado uma durabilidade aí maior do que 6 7 anos, né? Então, a gente prefere, né, indicar o uso de telados, né? Eu já falei sobre o telados aqui e vou falar ainda mais sobre isso, né? Quinta pergunta, né? Aqui, na verdade, foram várias pessoas que me mandaram, né? A pergunta é o seguinte: por que a minha orquídea Cymbidium não floresce mais? O Cymbidium precisa de frio, ou seja, temperaturas baixas, para que tenha a indução do seu florescimento. Não seria só a temperatura, tem que ter também a diminuição do comprimento do dia, tá? Então são duas coisas associadas. Eu poderia falar sobre isso, tá, num vídeo futuro. Mas provavelmente, né, vocês devem ser de norte e nordeste, né? Ou seja, vocês não têm frio, né? Então, eu já tive algumas plantas de cymbidium e de outras orquídeas, né? Elas não florescem nas condições naturais daí. Você precisaria fazer um trabalho, tá, para a indução dessas orquídeas. No caso específico do Cymbidium, tá, eu não conheço como é que a pessoa poderia fazer de uma forma simples e barato, tá certo? Esse negócio de colocar gelo, tá certo? Não é muito bem assim não, ok? Eu já vi várias pessoas fazendo isso, tá? E não tendo resultado. Da orquídea Cymbidium, infelizmente, elas não vão florescer nas condições naturais do norte e nordeste. Seria interessante, né, que vocês mandassem as sugestões e perguntas, porque assim eu tenho noção do que você está precisando em termos de conhecimento, né? Tá certo? Pessoal, eu peço a sua ajuda também para o Lar Três Irmãs. Essa entidade acolhe velhinhos e velhinhas abandonados. O pessoal acolhe, dá o lar, né, a alimentação, trabalho psicológico,
é uma entidade, uma função muito bonita, a gente tem que ajudar, tá? Ajude você também, tá bom? Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Tá? Então, se vocês puderem clicar no joinha, tá? No inscrever-se, tá? E compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas amigas, tá bom? Então, a gente agradece muito e aguardo vocês no próximo vídeo.